Borboletas já trocam as árvores por mim. Insetos me desempenham. Lua diurética em rosas tornar abrolhos. Um cavalo de jade caminha sob as águas. Se você não faz a menor ideia de como interpretar tudo isso, fica aqui com a gente, porque hoje você vai aprender a interpretar poesia. Olá, eu sou Bruno Lavolta, este é o canal Papo de Mala e hoje estou trazendo aqui uma aula do meu curso Trivium Redação, onde eu dou aula de redação, linguagem, literatura, ano que vem com novidades. Uma aula gratuita para você assistir, se você se interessar, procura a gente lá para se inscrever no curso, é baratinho, ao preço de um iFood. Meu amigo, se até agora você ainda usa aquela formulinha da sua professora, do seu professor de ensino fundamental, que falava assim, nossa, qual será que é o sentido deste poema? Pessoal, entenderam o que o poema tá falando? Pessoal, olha querido, este poema aqui, o que será que ele quer dizer? Nada contra, mas isso é um nível fundamental de leitura. A gente tem que sair desse nível e chegar a um ponto um pouco mais avançado. Como que a gente faz isso? Com um pouquinho de teoria da poesia. Para quem me conhece sabe que eu sou formado em letras, sou mestre e doutor em estudos literários e o mais importante, eu sou poeta. Sou também poeta desde os meus 14, 15 anos que eu trabalho escrevendo poesia. Então é o seguinte, a gente vai te dar um pouquinho aqui de teoria da poesia. É uma coisa que em geral você não vê, uma coisa meio da graduação, do curso de letras e da crítica literária, mas eu vou te ensinar isso e vai te resolver toda a sua vida. Vem pra cá. Primeira teoria de que falaremos é uma teoria de um cara chamado Ezra Pound. Ezra Pound é um poeta americano, meio esquisitão, fascista, deve ter foda ele fazendo a saudação nazista, terminou a vida internado no hospício, não foi uma vida muito legal. Seja como for, o Ezra Pound tem uma teoria fantástica para falar sobre poesia. Ele fala que poesia é constituída de 3 elementos, que são imagem, som e sentido. Não é bem isso que ele fala. Ele fala fanopeia para imagem, melopeia para som e logopeia para ideia ou sentido. Um poema é feito de imagem, som e sentido, e o grande problema é que você só pensa no sentido. Você lê um poeminha e fala assim, sabe qual que é o sentido desse poema? E na verdade você deveria se perguntar quais são as imagens desse poema. Porque um poema, galera, ele se parece mais com um quadro do que exatamente com um romance ou um conto. Um poema é uma coisa muito específica. É quase como se fosse uma fotografia da alma. Vamos começar a entender isso então. O que são as imagens? As imagens são imagens psíquicas. Muita atenção. Quando Ferdinand de Saussure, o pai da linguística, define o que é a palavra, que ele chama de signo, ele diz que ela é feita de 2 coisas, significado e significante. Sendo significado, a ideia, o conceito, né? A árvore é um tipo de vegetal, a flor é outro tipo de vegetal, enquanto que o significante seria uma espécie de imagem acústica. O professor agora bugou tudo. Olha só, uma imagem acústica significa que nós temos um extrato imagético nas palavras. Quando eu digo árvore, desenha-se mentalmente uma espécie de árvore na sua cabeça. Essa imagem é pessoal, ela é intransferível, ela é só sua. Se você acha que isso é lorota, recentemente colocaram uns malucão dentro de umas caixas de ressonância e tal, não é ressonância, colocaram os negócios de tomografia e tal, e aí deram uma olhadinha no cérebro dos caras e basicamente conseguiram tirar fotos da imagem mental dos caras. É sério, saca só, vê se eu consigo encontrar, se eu não conseguir, vai encontrar pra você a imagenzinha, se conseguir vai aparecer aqui. Isso é uma imagem mental, então veja que as imagens mentais são imagens fragmentadas, são imagens lacunares, impressionistas, elas não têm uma densidade em 4K, como essa câmera, por exemplo, elas são imagens, digamos que limitadas. Seja como for, são limitadas pelo afeto, são desenhadas pelo afeto, pela memória. O inconsciente, por exemplo, freudiano, se desenha por imagens. Olha só, quando você sonha por imagens. As imagens, portanto, comunicam algo a você. E aí, naturalmente, depois você vai fazer o quê? Costurar essas imagens com discurso. Por exemplo, uma vez eu tive um gatinho que eu peguei da rua, tentei salvar de tudo quanto é jeito, não deu certo, ele morreu, eu estava na Argentina, foi horrível. Quando eu cheguei na minha casa no Brasil, fui dormir a primeira noite na minha cama, eu simplesmente sonhei com um gatinho num jardim de apartamento, sabe? E aí ele tava um gatinho branquinho, nem era o gato que eu tinha achado na rua, era um outro gato, mas era o mesmo gato, sabe? Era um gato. E aí por fim tinha uma cobra se enroscando nele, eu tentava bater na cobra, eu jogava pedra na cobra pra ela sair, ela não saía. O que o meu inconsciente fez? Projetou através de imagens o trauma da morte desse bichinho. Trabalhou o luto desse bichinho através de imagens. E aí a gente faz o quê? A gente vai no analista, meu povo. Vai no analista para quê? Para costurar essas imagens através do discurso. Então veja que da imagem vem o sentido. O sentido é uma interpretação da imagem. Se eu pergunto a você qual a lembrança mais antiga da sua vida, é uma imagem, não é uma ideia, tampouco é um som, é uma imagem. No meu caso, eu lembro da casa da minha avó, onde eu vivi pela primeira vez. Só que aí você costura isso pelo discurso, e aí essa imagem escorrega para o plano do sentido. Então a melhor forma de você interpretar um poema, na verdade, é encontrar as imagens desse poema e interpretar as imagens, mas entendendo que são imagens. Veja que imagem tem uma pluralidade de possibilidades, pode ser uma metáfora, uma metonímia, pode ser
ser uma alegoria, pode ser uma analogia, pode ser tanta coisa, cara. A imagem, ela é o centro da poesia. Porém, existe ainda a dimensão importantíssima, que é a dimensão do sentido. Ele é a construção retórica, né? O poeta não é um interno de hospital psiquiátrico, ou é? Sim, às vezes é. Não interessa, porque a lógica do poema é uma lógica imagética, porém que é construída através de um discurso. Então, essa lógica metafórica e imagética do poema se constrói a partir de um discurso dotado de razão e de razoabilidade, de discurso, de estratégias retóricas. Portanto, imagem e sentido estão ligados. E não podemos deixar, é claro, de fora a questão do som, a questão sonora. O som, ele é fundamental, já que ele é, na opinião do Otávio Paz, tá em algum lugar aqui, Otávio Paz, o grande teórico mexicano, o Otávio Paz, o som é que faz tudo surgir, porque o poeta, essencialmente, é uma espécie de músico, um cara que usa o corpo e que cria ritmos corporais, que são os versos. As armas dos barões assinalados, que dá os dentro da praia lusitana, por mares nunca antes navegados, e bate sempre no mesmo lugar. Eu estou falando decassílabos, e você nem tinha percebido, Percebeu? Então é isso, imagem, som e sentido se constroem juntos. Na verdade, eu diria que o som e a imagem é que criam o sentido. O que manda é, de fato, a imagem e o som. O sentido vem depois. Ah, mas que confusão, professor, que coisa mais maluca. Eu não acredito em você. Posso provar o que eu estou dizendo? Através da teoria do Wolfgang Köhler. Wolfgang Köhler é um psicólogo da teoria da Gestalt, teoria da forma, e ele fez esse experimento que eu sou louco pra tatuar. Inclusive, essa semana, em homenagem a esse vídeo, vou tatuar essa semana o Takeshi Maluma. Saca só. Ele mostrou para as pessoas de vários idiomas, alfabetizadas e não alfabetizadas, essas mesas figuras que você está vendo, certo? A figura 18, figura 19. E perguntou qual que era o nome delas. Deu duas opções, Takeshi ou Maluma. Vou deixar um segundinho para você pensar. Já pensou? Olha só, basicamente 90% das pessoas dizem que esta figura 18 é o Maluma e que esta figura 19 é o Takeshi. Portanto, o Maluma é a figura mais arredondada. Por quê? Porque o próprio aparelho fonador vai fazer formas arredondadas para falar os fonemas de Maluma. Então veja, redondo, ó. Maluma. Veja também que o Maluma é um som todo vozeado. Por exemplo, qual a diferença entre o P e o B? O B é vozeado, o B de Bruno. Bruno, eu vozeio Bruno quando eu estou falando. Agora o PP não tem vozeamento. Pato, Bruno. Pato, percebeu? Então coloca o seu dedinho aqui, né? Aperta bem forte até ouvir um clique, tô brincando. Coloca o dedinho aqui e diga Maluma. Veja que todos os sons são vozeados, o que causa uma ideia de não interrupção, percebeu? O som leva a imagem que leva ao sentido. Que interessante. Já em Takeshi é meio que o contrário. Nós temos interrupções o tempo todo. Tá, interrupção, silêncio. Quer, interrupção, silêncio. T, interrupção, silêncio. Olha o desenho da boca, do aparelho fonador. Uma reta, ó. Tá, tá. E aí, quer. T. Percebeu? Professor, mas na verdade eu só iria disso. Na verdade, professor, é que as palavras, as letrinhas do K parecem com o desenho. Peguei, o Wolfgang Köhler. Você não pegou nada, você pegou no máximo um resfriado, sabe por quê? Porque o Wolfgang Köhler fez esse mesmo experimento com povos não alfabetizados e deu o mesmo resultado. Esses povos nunca viram letrinha nenhuma, tá? Eles só ouviram o que era Takeshi Maluma, ouviram as palavras Takeshi Maluma e escolheram igual. Tem várias versões desse experimento, tá? Tem com Bubu e Kiki, tem variações, mas enfim, isso não te importa agora. Então perceba que mesmo que você não queira falar isso é coisa de comunista, eu não gosto, mesmo assim você continua associando imagem e som, porque você faz parte da incrível espécie humana e o seu cérebro é uma maquininha linguística absurda. Quando a gente aplica isso pra coisa do dia a dia, veja bem que interessante, né? A gente pega um funk, por exemplo, vai com bum bum tam tam, vai com bum bum tam tam, vai com bum bum tam tam, bom bom bom. Veja que o bom, segundo essa ideia do Takeshi Maluma, o bom tem a ver com formas arredondadas, o que se associa à imagem do bumbum, que é arredondado, exceto o meu, que é muito reto, porque não tem nada. Mas enfim, em tese, o bumbum é arredondado. Ao mesmo tempo que os sons mais graves, eles são feitos no peito, a gente fala de voz de peito, né? E os sons mais agudos são voz de cabeça. Então veja que o bom, ele puxa pra baixo, já que o grave te puxa pra baixo, né? Você vai fazer uma nota grave, você faz uma nota aguda, você faz. Então vai com um bum tam. Veja que um bum tam, ao mesmo tempo que imita o som do bum
bumbo, marca o bumbo, ele também te puxa pra baixo, te puxa o baixo corporal pro bumbum, mexer o bumbum até aí baixo. Quando a gente aplica isso para análise de um simples e singelo poema, como é o caso do Serenata Sintética do Cassiano Ricardo, olha que coisa primorosa que fica. Vamos lá. O que é uma serenata? É este movimento em que o homem vai declarar seu amor a uma mulher e ele então vai com um instrumentozinho para tocar na sua janela. É algo medieval. E sintético significa feito em laboratório, ou sintetizado, artificializado, veja bem, resumido. Assim como um comprimido, ele é algo sintetizado. Portanto, vai ser uma serenata curta, resumida e artificial. E ele começa dizendo assim, ó. Rua. Veja que quando ele fala rua, ele traz para começo de conversa uma imagem retilínea, a imagem de algo que tem a ver com o caminho, com o caminhar. A rua nos transfere um espaço aberto. E ele fala rua torta. Veja que interessante, a rua torta tem um sentido muito interessante, já que o torta altera a imagem de rua e, portanto, altera o sentido de rua. Nas cidades históricas brasileiras, geralmente a rua principal chama-se Rua Direita. Isso está lá no Dante Alighieri, no canto 1 da Divina Comédia, a direita via, o caminho certo, o caminho que leva para Deus, o caminho reto. O caminho reto vai até Deus, mas o caminho torto não. Então ele está torto. Vamos pro sentido? A rua está torta, o eu lírico está andando em zigue-zague, está perdido. Depois, lua morta. Veja que o lua é todo arredondado, o rua é mais reto, o lua é mais arredondado. Portanto, não estamos mais falando de algo retilíneo como uma rua, e sim algo redondo, remetendo de novo a um espaço aberto e dessa vez escuro. Segundo o professor da USP, Alfredo Bose, crítico literário, no português, a vogal U em geral está associada a palavras para designar coisas de tom escuro. Ele pega várias, quer ver se eu acho pra você aqui? Olha só a lista que o Bose dá. Bruma, Bruno, gruta, Bruno quer dizer escuro, né? Gruta, lúrido, cafuso, crepúsculo, dilúculo, aljube, apertura, baiuca, brusco, ocluso, oculto, agrura, amargura, mu, angústia, jururu, lamúria, Cambúzio, caruncho, fartum, pau, sujo, úlcera, tumba, urna, viúva, luto, lúgubre, fúnebre, defunto, catacumba, ataúde, moribundo, múmia e sepulcro. Veja que coisa mais interessante. Basicamente, a gente tem, portanto, essa palavra u em lua, que fecha o poema, torna o poema escuro. Veja que o poema é escuro, não apenas porque tem uma lua aqui em cima, mas também porque o u escurece o poema. Pega aquela música do Tom Jobim famosa, Luísa. Olha como fica. Rua, espada nua. Olha como o U fecha. Boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua. Percebe? Parece até um arrepio. Vem navegando o azul do firmamento e num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Olha como abre. E escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Interessante, né? Eu sou somente pra te dar Luísa. Interessante. Assim como o I está ligado ao divino, porque ele vai pra cima, o A está ligado a essa abertura, uma coisa mais vermelha. E aí vai, cara, é infinito, dá pra você viajar muito nisso. Isso é muito difícil, exige muito estudo. Só tô te alertando que isso existe, uma relação entre o som e as imagens. Então vamos lá, rua torta, lua morta e por fim, é claro que morta é uma palavra ligada justamente ao fúnebre aqui que o Bose falou, ao fúnebre, lúgubre, taciturno, tumba, jazigo, urna. Esse U fecha e aí o morta fecha. Veja como a lua morta é uma lua meio esquisita, amarela, esquisitona, não é uma lua clara e bonita. E por fim, tua porta. Veja que o tua porta traz aqui uma imagem, no entanto, é vertical. Rua, reto, torto, horizontal. Lua, redondo e meio escuro. Enquanto que tua traz pra nós o porta, traz essa ideia de uma coisa horizontal, de um freio. Pergunta número 1, ele bateu na porta dela? O pessoal geralmente fala que não, porque o número de tensões do poema é muito alto, muito grande, dá uma ideia de que não resolveu. São muitas tensões e não resolve. Número 2, já se conheceu ou se conhecer agora? Ah não, professor, já se conheceu, tem uma coisa antiga mal resolvida. Geralmente o pessoal fala isso, porque é mesmo o que dá a entender. Todas essas tensões que estão no nível sonoro. Veja bem mais uma coisa interessante. Observe que o U e o O são vogais muito próximas, mas não são idênticas. Eles dominam o poema, né? Rua torta, lua morta, tua porta, o que isso lembra? Quase a música de Tubarão, né? Música é feita de tensão e relaxamento. Então, a música em geral tensiona, depois relaxa.
tenso, relaxou e tensionou para a próxima parte. Tensionou, tensionou, só vai terminar no final com o... Aí relaxa de vez. Vila Lobos. Mas o e o, lua morta, rua torta, tua porta, não distensiona nunca. Assim como no funk, veja. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Ó, subiu lá em cima, tensão, tensionou tudo. Tá tudo tenso, tá tudo duro. Sentou, relaxou. Vai sentar, tensão alta, baixou tensão, baixou, sentou, relaxou. Observe como tudo isso é criado a partir das imagens e dos sons. Vamos lá, então. Como é que você vai usar isso para interpretar poesia? Cara, muito simples. Basta você identificar as imagens antes de identificar as ideias. Identificar as ideias que estão dentro das imagens. Então, isso é uma receita universal para se pensar poesia e te ajuda sobretudo em poetas simbolistas e surrealistas. Poetas simbolistas e surrealistas têm um excesso de imagens, uma profusão de imagens. Portanto, é fundamental que você encontre qual que é a imagem e depois o sentido, senão você fica perdido, cara. Vamos para um lindo poema do Manuel de Barros para você entender? Vem pra cá. Do livro Retrato do Artista Quando Coisa. Ele diz assim, ó: borboletas já trocam as árvores por mim, insetos me desempenham. Está tudo perdido. O que é isso? Insetos desempenham borboletas. Vamos lá. Borboleta é uma imagem. A imagem da borboleta está ligada à ideia de transformação, a ideia de metáfora, portanto, a junção de dois elementos. A larva e a asinha se juntam e formam uma coisa só. A borboleta já troca a árvore por mim. Por quê? Porque eu tô tão velhinho, Manuel de Barros, tão velhinho, eu tudo enrugado e meio moreno, que eu tô parecendo uma árvore. Percebeu? Eu fiquei com a pele mais escura porque eu envelheci. Eu estou parecendo uma árvore e as borboletas já estão vindo até mim me procurando porque me identificam com a terra. Tem uma analogia entre eu e a terra, criada a partir da minha própria pele e das borboletas. Insetos me desempenham. Veja que o Manuel de Barros é surrealista, causando deslizamentos sintáticos e semânticos. Desempenhar aqui não está sendo usado com o sentido convencional original. Então, desempenhar aqui é um tanto quanto esquisito. O inseto me desempenha quer dizer que o inseto me procura, o inseto vem até mim, o inseto se desdobra, ele me come, ele está na minha pele. Já posso amar as moscas como a mim mesmo. Posso amar as moscas por quê? Vamos lá. A mosca é uma imagem ligada ao quê? Ligada ao asco, ligada ao nojo, aquilo que é desprezado. O poeta é um ser ligado ao asco, ao nojo, ao desprezado. Desde o simbolismo, o poeta sente que não tem mais utilidade no mundo burguês e que ele é rejeitado pelo mundo burguês. Por isso, Manuel de Barros propõe uma analogia entre a mosca e o poeta. Já posso amar as moscas como a mim mesmo. Os silêncios me praticam. Veja a inversão sintática. Não sou eu que pratico silêncio, são os silêncios que me praticam. Uma inversão do plano do sentido. De tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho. Ou seja, ele tá andando, ele vê as latas velhas jogadas de novo, coisas inúteis que não servem para nada, assim como o poeta, ele as vê. Mas olha a inversão, interessante, não é que ele as vê, são as latas, o dom das latas que vem até o olho, que se entrega à imagem das latas que se joga no olho dele. É um respeito à natureza e ao objeto poetizado, é uma ideia de que nós temos que respeitar os objetos e nos aproximar deles com o máximo respeito. Mas eu tenho um predomínio por lírios. Veja, apesar das latas se jogarem nos meus olhos, eu prefiro os lírios. Eu prefiro o lírio porque ele simboliza a morte. Eu sei que eu vou perecer, assim como tudo em minha volta vai perecer. E eu vou voltar a ser o quê? Adubo de plantinha, que bonitinho. Plantas desejam a minha boca para crescer por de cima. Veja que a planta quer crescer na minha boca porque elas já só estão esperando. Assim que eu morrer, eu vou pra terrinha, elas vão virar um vasinho, elas vão crescer em cima de mim, que bonito. Sou livre para o desfrute das aves. As aves podem vir até mim, parece São Francisco, né? Dou meiguice aos urubus. Quer dizer, o urubu de novo, esse animal rejeitado como algo velho, feio e enfim, é algo ligado ao podridão. O poeta, com o seu olhar, dá meiguice aos urubus. Sapos desejam ser-me. Os sapos querem se transformar em mim com o seu coachar. Os sapos querem cantar assim como eu canto. E eu quero cantar igual aos sapos. Quero cristianizar as águas. Veja que as águas
aqui estão no plano da imagem, enquanto cristianizar as águas está no plano do sentido. O sentido, portanto, eu quero entregar piedade às águas, eu quero sentir as águas, eu quero ser o Messias das águas, quero que todas as águas do mundo venham até mim. Já enxergo o cheiro do sol, famosa figura de linguagem da sinestesia, mistura dos sentidos. Eu enxergo o cheiro do sol. Veja que aqui nós temos uma fusão do homem com a natureza, em que ele se sente tão pleno dentro dela que ele consegue misturar os sentidos e sentir o cheiro do sol que evola da terra. Veja quantas imagens ricas nós temos e perceba o quanto você ia sofrer se você lesse e falasse, meu Deus, qual o sentido desse poema? São vários sentidos que vêm a partir da análise minuciosa e individualizada das imagens. Lembrando então a formulinha, você tem uma imagem que escorrega para um sentido. E é claro que a parte sonora é muito importante, mas ela é difícil de ser analisada. O vestibular geralmente não cobra. Ele quer saber mais aqui, a metáfora. É mais fácil fazer esse caminho. Mas sim, é possível usar o som e a imagem para criar o sentido do verso. Se você tem vontade de ver como é que fica isso num exercício de vestibular, então se inscreva neste canal, comente, curta o vídeo e diga aqui embaixo, por favor, professor, traz o exercício. E aí eu trago uma resolução de exercício até de primeira e segunda fase para você, ok? Um beijo, um queijo, meu povo, e até a próxima.